Tô aqui trabalhando nos piquis e me lembrando da minha infância. Tinha uma senhora que morava na frente da minha casa lá e quando a gente não tinha assim mistura em casa, a gente pedia pra ela dar um piqui pra dar um saborzinho naquele arroz. Feijão eu não gosto muito, mas pra dar um saborzinho naquele arroz, porque às vezes, muitas vezes não tinha tempero, né? E aí a gente pedia, ficava cuidando o ano inteirinho, que ele pede piqui, dá piqui pra gente poder comer um piqui, né? E também me lembrei de quando eu trabalhava com a minha mãe. Minha mãe trabalhava num edifício, num condomínio, e aí ela fazia faxina num apartamento lá para uma senhora de idade já. Ela não morava lá, ela só ia lá de vez em quando, disse que para dar comida para os funcionários. Eu trabalhava na época como secretária em um consultório de psicologia, e aí eu ia para almoçar lá. E aí chegava lá, tinha piqui, gente, eu ficava apaixonada, né? Mas eu comia aquele piqui e não tinha carne, ele era estranho, sabe? Não tinha sabor de piqui, era só a bolinha de piqui, mas não tinha sabor. Ela fazia muito feijão tropeiro, arroz tropeiro, uma coisa assim. E às vezes ela colocava lá dentro uns pedaços de frango. Colocava uns pedaços de frango, assim, sabe? Coxinha da asa, coxa sobre coxa. Só que assim, a gente não via carne naqueles frangos, né? Ela falava que cozinhava demais, despedaçava, tava no meio da comida. Um dia, nós descobrimos que ela morava com a filha dela, né? Que ela juntava dos pratos de lá e trazia e fazia comida para os funcionários do prédio. E pra minha mãe, né, que faxinava, e eu ia, porque ela disse que gostava muito de mim, e eu ia lá almoçar. Quando a gente descobriu isso, gente, a gente ficou tão assim, chocado, né? Como que a pessoa tem coragem, né? De fazer uma coisa dessas com o ser humano, né? De dar restos de comida. Ela falava que ela não ia jogar. Descobrimos isso assim, não sei, alguém lá descobriu. Ela falou que ela tinha dó de jogar fora o resto do piqui, aqueles ossinhos que sobrava, aquela cartilagem do frango. Ela levava e cozinhava tudo dentro de um arroz com feijão lá e falava que era feijão tropeiro pra gente comer. Então são coisas assim que eu já passei na minha vida que bem complicado assim. Hoje eu agradeço, louvo a Deus, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho de sobra na minha casa. E sempre que eu posso, tô ajudando alguém, porque eu lembro das situações que eu já passei, que não foram fáceis. Muitas foram sofridas, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho para repartir, não para emprestar, mas para repartir com quem não tem. O pouco, às vezes, que a gente tem, a gente às vezes reparte com aquele que não tem. E louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque temos, né? O pouquinho para comer e o que dá para repartir com aqueles que não têm. E a gente, assim, eu me sinto muito grata a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, por tudo que eu passei. Porque hoje eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por tudo que eu passei, né? E não ser uma pessoa ruim, porque a gente, às vezes, vê a pessoa que sofreu muito na vida e ela se torna uma pessoa muito ruim quando ela alcança o objetivo dela, né? Pisa nas pessoas, humilha, tem prazer em ver a outra sofrer. E aqui, graças a Deus, eu e meu esposo, a gente gosta muito de ajudar as pessoas, né? A gente gosta muito de ver a satisfação no rosto das pessoas quando a gente ajuda. A gente tem prazer nisso. Então, esse é um dos fatos que eu tô aqui cortando o piqui, limpando o piqui e lembrando disso.
foi um dos fatos que já ocorreu na minha vida e que hoje eu agradeço a Deus. Louvo a Deus por Ele ter me sustentado até aqui. E eu tenho para dar, não para emprestar, para dar. E é essa minha reflexão nessa tarde, descascando esse piqui. Então essa é a minha reflexão nessa tarde, descascando o piquizinho aqui, já pensando no que eu vou fazer com ele. Um pouco eu vou repartir com as minhas filhas, né? Que amam o piqui também. Guardar o restante e vou fazer um almoço amanhã. Não sei o que eu vou fazer ainda, né? E essa é a minha reflexão nessa tarde. Pense no outro como você gostaria que pensasse em você se você estivesse passando por uma dificuldade. Pense que o outro pode estar chorando a dor da fome, a barriga está doendo e você tem de monte na sua casa. E você poderia repartir com aquele que está precisando, que olha para um canto, porque isso já aconteceu na minha vida. Da gente olhar para os cantos, olhar no armário, olhar nas panelas e só ver o fundo da panela e não ter o que comer. E minha mãe pegar e colocar a gente para dormir porque a gente não tinha o que comer. E aí ela falava, dorme que a fome passa. Então eu já passei por isso. E eu gosto de falar sobre isso. Falo para as minhas filhas, falo para o meu filho, né? Que eles têm que valorizar aquilo que eles têm. Porque o pouco com Deus é muito, né? E Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado. Então eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que se esforça dia e noite para trazer o pão para dentro de casa. E eu vou na mesma entoada, trabalhando, buscando o melhor. E quando eu vejo alguém merecendo, precisando, eu estendo a mão, falo, tá aqui, eu tô aqui para te ajudar. Eu não gosto de ver as pessoas precisando e eu sabendo que eu tenho e eu não ajudo, né? Então, essa aqui é a minha rotina diária, gente. A minha vida é essa. A gente luta todos os dias para conquistar. E eu quero, assim, de hoje em diante, passar para vocês como é a minha vida. A minha vida é essa daqui. Daqui a pouco eu vou pro meu trabalho, me arrumar, vou pro meu trabalho, né? Que graças a Deus já consegui esse trabalho novo. Hoje de manhã atendi, tive uns atendimentos. E aí no período da tarde, quando eu vou tirar o plantão à noite, eu não trabalho porque eu quero descansar. Olha o meu descanso. Arrumar a casa, mexer com uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. Mas é isso. Boa tarde. Então essa aqui é a Lucilene, dona de casa, né? Muitas vezes eu apareço em alguns vídeos, em algumas stories, arrumada, de branco, falando do meu serviço, do meu trabalho, e agora eu tô aqui mostrando a Lucilene, dona de casa, né? Porque minhas clientes, as minhas amigas, eu relutei muito em fazer vídeos falando sobre a minha rotina diária. Mas coisas boas a gente tem que passar, né? Aquilo que a gente sente, a gente sentiu, a gente passou, eu gosto de passar, eu gosto de falar, gosto de testemunhar, né? Porque às vezes a pessoa tá passando pela mesma situação e não tem uma saída. Mas eu falo pra você que a saída está lá, ó, no alto. Deus, Ele pode todas as coisas. E quando a gente chega lá no fundo do poço, lá embaixo, a gente olha para os lados, a gente só vê só a circunferência do poço. E aí a gente olha para baixo, a gente só vê o fundo, não tem mais para onde ir. E muitas vezes a gente esquece que a gente tem que olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então olhe para cima, peça a Deus, estenda a sua mão e fala, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Me tira daqui. E porque quando a gente fala eu preciso, né? Eu preciso, eu quero, Deus, Ele age em nosso favor. Então, quando a gente fala para Ele, me tira, porque eu quero, Ele age. Agora, quando a gente fala, Senhor, tira, né? Me dá. Porque muitas vezes a gente não precisa, não. Ele olha e fala, não. Quando você falar que você quer, eu vou te dar. Agora, se você falar pra mim te tirar, porque você quer, porque você só quer mostrar pra mim,
Não, mas você tem que querer. E é isso. Queira mais de Deus, queira Deus.